A história começa com a família Belloman, reconhecida como a mais prestigiosa família nobre do Império, amplamente conhecida como o Ducado de Sangue de Ferro. Apesar da grandiosidade do Palácio Ducal, um grito estrondoso rasgava o silêncio do local, pois aquele palácio jamais estava livre de tumultos e barulhos. A jovem ruiva, Ruchella Lilprey, observava a cena com espanto, se perguntando qual seria a causa de tamanho caos. O responsável por toda aquela desordem era seu amado sobrinho, Lucian, que estava sentado no meio da bagunça. Ao notar sua presença, ele se voltou para ela com um sorriso radiante. O herdeiro do ducado, Lucian Belloman, correu em sua direção e demonstrou curiosidade pelo fato de ela ter demorado tanto a chegar. Ruchella lançou um olhar ao redor, contemplando o cenário completamente devastado, e questionou com firmeza se ele havia sido o autor de tudo aquilo. Enquanto o pequeno se agarrava à sua perna, Ruchella decidiu, no fundo do coração, que aquela situação não poderia mais ser tolerada e que, desta vez, precisava repreendê-lo adequadamente. Contudo, antes que pudesse iniciar qualquer sermão, Lucian a interrompeu ao chamá-la de tia, com voz carinhosa, afirmando quanto sentiu sua falta, e manifestando curiosidade em saber se ela também havia sentido saudades. Diante disso, toda a sua determinação se desfez. Ela o abraçou com ternura, declarou que também sentirá sua falta, e chegou até mesmo a se desculpar pelo atraso. Subitamente, percebeu que era ela quem estava pedindo desculpas, e quase deixou o incidente passar despercebido, não fosse ter recuperado a lucidez no último instante. Ao recordar o que Lucian havia feito, notou que o cômodo inteiro estava coberto de farinha. Lucian explicou, cheio de entusiasmo, que brincar com massa era muito divertido, e a convidou a experimentar também. Foi então que Ruchella percebeu que ele não havia parado por aí, pois também espalhou água por todo o chão, o que justificava o piso escorregadio. O menino pediu que ela o colocasse no chão por um momento, pois desejava mostrar como conseguia fazer pegadas de pássaro usando a palma da mão. Ruchella passou a se perguntar onde estariam a babá e os criados, até finalmente avistá-los, com expressões completamente exaustas, como se a energia inesgotável de uma criança tivesse drenado suas almas. Lucian, ainda mais animado, sugeriu que todos brincassem juntos com a massa, provocando pânico imediato, tanto em Ruchella quanto nos empregados. Para evitar que o sobrinho se tornasse ainda mais mal visto pelos criados, ela decidiu levá-lo para fora. Sugeriu que fossem brincar no jardim. Contudo, ao se inclinar para falar com ele, seu pé escorregou no chão molhado coberto de farinha, a fazendo perder o equilíbrio repentinamente. Dois criados correram em sua direção, em pânico, com o choque estampado no rosto, prontos para carregá-la até o quarto. Entretanto, Ruchella estava estendida no chão, e Lucian se juntou a ela em gargalhadas altas, considerando a queda extremamente engraçada, e a tratando como desajeitada. Enquanto o observava rir, ela se perguntava como conseguiria educar adequadamente aquele pequeno encrenqueiro. Sua mente então retornou 12 anos no passado, quando ainda era a segunda filha da família Lilprey, vivendo em paz ao lado dos pais e da irmã. Contudo, essa paz foi destruída de forma abrupta, com a morte repentina de seus pais em um trágico acidente de carruagem. Após a tragédia, seu tio se aproveitou da situação e tomou para si o título da família que tanto cobiçava. Não satisfeito, forçou sua irmã mais velha, a legítima herdeira, a se casar com o Duque de Belloman. O casamento não foi feliz, o Duque já possuía outra amante, e sua irmã passou a sofrer em um matrimônio frio, e sem amor dentro daquele ducado. Em meio à própria dor, ela ainda se preocupava em deixar Ruchella sozinha com o tio. Por isso, fez um último pedido ao Duque. Desejava que sua irmã fosse trazida para viver com ela no Palácio Ducal. O Duque concordou friamente, afirmando que ela poderia fazer o que quisesse. A irmã de Ruchella, tomada pela alegria, agradeceu repetidas vezes. Contudo, a permissão vinha com uma condição: ela não deveria interferir nos assuntos dele, nem se importar com quem ele encontrasse dali em diante. Pelo bem da irmã, ela aceitou aquela exigência dolorosa, e assim, Ruchella passou a viver na residência ducal. Ruchella se recordava do reencontro com a irmã, que, feliz, afirmava que dali em diante, dependeriam uma da outra e viveriam juntas. Naquela época, porém, Ruchella não compreendia plenamente a realidade da situação. Alguns anos depois, sua irmã deu à luz Lucian, um menino tão precioso que Ruchella o considerava um tesouro inestimável. Nos dias felizes que se seguiram,
ela costumava se sentar ao lado da irmã, enquanto esta segurava o bebê nos braços, sentindo o coração se encher de alegria. Quando o pequeno segurava sua mão, a irmã comentava com carinho que Lucian parecia amar muito a tia. Mas, quando a pequena família começava a reencontrar a felicidade, a tragédia voltou a atingi-los. Sua irmã foi acometida por uma doença terminal repentina. Nos últimos dias de vida, ela fez a Rochella um pedido final, que permanecesse ao lado de Lucian e o protegesse, se desculpando com tristeza por deixá-los. Após essas palavras, faleceu, e um grande funeral foi realizado no Palácio Ducal. Rochella deveria retornar à antiga casa da família, após a cerimônia, mas, tomada pela ansiedade, passou a procurar Lucian pelos corredores do palácio. O encontrou em um corredor isolado, segurando um boneco que se parecia com a mãe, e tentando conter silenciosamente as lágrimas. O menino ergueu os olhos marejados, e com medo e inocência, manifestou o receio de que ela também o deixasse sozinho. Ao vê-lo chorando quieto em um canto, Rochella percebeu que seus pés não conseguiam dar um passo sequer para ir embora. Entendeu que, se partisse, ele ficaria completamente sozinho no mundo. Assim, decidiu permanecer na residência ducal. Quanto ao duque, sempre indiferente ao próprio filho, tratava Rochella como se fosse apenas uma babá, dispensando-lhe total desinteresse. Paradoxalmente, foi essa indiferença que lhe permitiu permanecer ao lado de Lucian por todo aquele tempo. Os acontecimentos retornaram ao presente, no momento em que Rochella começava a perder a consciência após a queda. Um estranho sentimento de dúvida tomou conta de seu coração. Nas profundezas da inconsciência, se dirigiu à alma da irmã em pensamento, pedindo perdão, por acreditar que havia falhado na criação de Lucian. O comportamento agressivo do menino fazia com que as pessoas ao redor começassem a evitá-lo. Mesmo quando ela caiu, ele nada fez, além de rir como um vilão. A expressão vilão Lucian despertou nela uma sensação inquietante de déjà vu. Teve a impressão de já ter visto aquela história antes. Foi então que recuperou as memórias de sua vida passada, e de um romance que havia lido, intitulado From Being a Illegitimate Child to Family. A verdade chocante se revelou diante dela. Aquele mundo não passava de um palco para os acontecimentos daquele romance de fantasia romântica. O protagonista da obra era Edwin Belloman, o filho ilegítimo do Duque de Belloman, que, graças às suas habilidades extraordinárias, conseguiu se tornar o chefe da família, apesar de sua origem. A motivação por trás de seu ardente desejo de ascender ao topo era a opressão que sofreu desde a infância, pelas mãos de seu meio-irmão, o verdadeiro e absoluto vilão da história, e aquele vilão que zombava do herói, e insinuava que ele finalmente havia encontrado o seu lugar, não era outro senão Lucian Belloman. Ele era seu sobrinho, um jovem que cresceu, carregando profundas cicatrizes psicológicas, devido à negligência do Duque. Ao torturar Edwin, que mais tarde lhe tomaria a posição de herdeiro, acabou, pouco a pouco, se transformando no pior vilão do mundo. No fim, sua obsessão e o ódio, por perder aquilo que considerava seu, o conduziram à ruína, culminando em uma morte horrenda, nas mãos do herói da história. Rochella ficou em choque ao descobrir essa verdade, incapaz de compreender como Lucian poderia ser o futuro vilão destinado a morrer daquela forma trágica. Quando recobrou a consciência, percebeu os criados ao seu redor, com expressões de alívio, querendo saber se ela se sentia melhor. Uma leve dor a fez lembrar que havia desmaiado. Ao entender que aquilo não foi um sonho, teve dificuldade em aceitar que aquele mundo era, na verdade, o cenário de um romance, no qual ela reencarnou, como uma personagem secundária. Ainda mais desesperador era o fato de que Lucian, seu amado sobrinho, estava destinado a se tornar um vilão ardiloso, e a morrer de maneira terrível pelas mãos do herói. Uma das criadas interrompeu seus pensamentos sombrios, para chamar sua atenção para o jovem mestre. Informou que Lucian permaneceu ao seu lado o tempo todo, até que ela despertasse, e lá estava ele, diante dela, segurando ansiosamente sua boneca. Se aproximou e pediu desculpas com sinceridade, insistindo que jamais teve a intenção de machucá-la. Explicou que estava se divertindo com a flor, e desejou compartilhar a brincadeira com ela, demonstrando preocupação ao querer saber se ela ainda sentia dor. Diante da inocência e do amor genuíno da criança, Rochella o abraçou com força. Emocionado, o pequeno Lucian percebeu a aflição da tia, e preocupado, quis saber se ela sentia muita dor. Em seguida, acariciou-lhe ternamente os cabelos, implorando para que não sofresse. Naquele momento,
Ruchela jurou em seu coração à irmã falecida, que manteria a promessa de proteger Lucien. Decidiu que jamais permitiria que o sobrinho tivesse aquele destino cruel e pediu, em silêncio, que a irmã a vigiasse do além. Estava determinada a criá-lo como uma boa criança, e a mudar o futuro que o condenava, a se tornar o pior dos vilões. Lucien, conhecido como o pequeno encrenqueiro da casa do Duque de Belloman, apesar da aparência adorável e encantadora, conquistou tal título, por causa de suas travessuras exageradas, das quais ria alegremente. Entre suas proezas, estavam rabiscar as roupas dos criados, e quebrar antiguidades caríssimas, os levando às lágrimas. Ainda assim, se podia dizer que crescia saudável, mesmo sem a presença da mãe. Certo dia, chamou a tia e pediu que ela estendesse a mão. Curiosa e brincalhona, Ruchela imaginou que ele estaria planejando. No entanto, ele colocou um inseto em sua palma, arrancando dela um grito de horror. Ficava claro que, sem alguém para orientá-lo, poderia crescer de maneira equivocada, e seguir o mesmo caminho sombrio da história original, assim como acontecia na narrativa do romance. O Duque não demonstrava interesse algum por Lucien. Dessa forma, a única responsável por ele era sua tia, Ruchela. Contudo, na história original, ela não suportou o desprezo por viver às custas do ducado, somado ao fardo de criar um sobrinho imaturo, e acabou deixando o palácio como se fugisse, nesse mundo onde não havia ninguém em quem confiar. Após perceber que a única pessoa ao seu lado o abandonou, Lucien assistiu à partida da tia, implorando para que não o deixasse para trás. A partir daquele momento, sua personalidade se tornou cada vez mais distorcida e sombria. Sentada ao lado dele, Ruchela decidiu que seria diferente da versão original de si mesma, jurou que o criaria corretamente, para que jamais se tornasse um vilão. Ainda assim, admitiu para si, com ansiedade, que não sabia o suficiente sobre como educar uma criança. Enquanto ela refletia sobre como moldar o caráter do sobrinho, Lucien a chamou repetidas vezes. Por fim, ela bebeu o chá que ele lhe oferecia, apenas para descobrir que estava extremamente salgado. Ele comemorou, feliz, o fato de ela finalmente ter provado a bebida, exibindo orgulhoso o saleiro, e explicando que imaginou que seu chá salgado a surpreenderia, e que aquela poderia ser uma arma eficaz contra vilões. Ruchela percebeu, atônita, que ele adicionou sal secretamente ao chá, como um experimento. Com os olhos brilhando, Lucien buscava aprovação. Em circunstâncias normais, ela teria cedido ao seu rosto adorável e o elogiado. Porém, desta vez, respondeu com firmeza que não. Disse severamente que aquilo não era um comportamento adequado e que, dali em diante, ele precisaria aprender boas maneiras e princípios corretos. Estava decidida a dizer não, sempre que algo estivesse errado. Surpreso, ele quis saber o motivo. Ela o lembrou de sua queda no dia anterior, causada por ele, e explicou que não se deve incomodar os outros apenas por diversão. Teimoso, ele declarou que não se importava, contanto que estivesse se divertindo. Então ela o fez imaginar a situação inversa. Se ele estivesse triste, e alguém risse ao seu lado, aquilo seria divertido. Após breve reflexão, ele concluiu que não. Ruchela afirmou que ele não deveria mais perturbar os outros. Ainda assim, ele hesitou, confessando que amava se divertir. Percebendo que não seria simples, ela o chamou para mais perto. O abraçou e o incentivou a suportar um pouco, assegurando que acreditava em sua capacidade de mudar e que, com esforço contínuo, tudo melhoraria. Lucien, surpreso, quis confirmar se ela realmente confiava nele. Ao perceber a determinação da tia, declarou com entusiasmo que tentaria se controlar, mesmo que fosse difícil. Tomada pela alegria, Ruchela o abraçou com lágrimas nos olhos, orgulhosa de sua decisão, se convencendo de que seu menino também poderia crescer bondoso. Contudo, ela não sabia que sua firme resolução não duraria sequer um dia. Na manhã seguinte, o nome de Lucien ecoou em um grito pelos corredores do palácio. Ruchela correu até um dos aposentos, procurando por ele, e o chamando para sair imediatamente. Lucien apareceu com calma e inocência, perguntando se ela havia retornado, o que a deixou momentaneamente sem palavras. Ele apontou para algo no chão, e se exibindo com orgulho, se apresentou diante dela, desejando saber sua opinião sobre seu novo visual, e se combinava com ele. Por um instante, a fofura do sobrinho abrandou sua irritação. No íntimo, ela acreditava que ele ficava maravilhoso com qualquer roupa. Contudo, logo recuperou o juízo e o repreendeu, o lembrando da conversa recente, e de como ele já voltou a causar confusão.
ele apenas virou o rosto, indiferente. O tumulto do lado de fora se devia ao fato de ele ter cortado, sem permissão, a preciosa barba do conde Cherny. Quando a tia o confrontou, recordando-lhe o quanto o conde prezava aquela barba, ele respondeu simplesmente que desejava torná-la mais elegante. Exausta, Ruchela levou a mão à cabeça e suplicou para que ele cessasse suas atitudes. Se recordou de que, após a partida da mãe, Lucien desenvolveu um forte senso de posse, e que o que mais desejava era atenção e amor. Compreendeu que, se não tivesse cuidado, ele poderia ir ainda mais longe, apenas para chamar sua atenção. Foi então que lhe ocorreu que a convivência com crianças da mesma idade poderia ajudá-lo a se orientar melhor. Nesse instante, uma ideia brilhou em sua mente. Ela se lembrou do herói original do romance, Edwin, e percebeu que talvez ali estivesse a solução para o problema. Com firmeza, declarou a Lucien que naquele dia não haveria brincadeiras, e que ele deveria refletir sobre o que fez. Ele tentou protestar, mas ela manteve a decisão. Ao avisá-lo de que sairia por um momento, ele demonstrou ansiedade, receando que ela estivesse zangada. Ruchela o tranquilizou, explicando que precisava resolver algo importante para ele, ordenou que não causasse problemas, e que pensasse em seu erro. Inseguro, ele quis saber quando ela voltaria, e ela respondeu que retornaria ao entardecer, o que o deixou apreensivo. Ainda assim, concordou, pedindo que ela não demorasse. A carruagem partiu, tendo como destino o orfanato onde vivia Edwin, o herói original da história. Órfão de mãe desde muito cedo, ele teve uma infância miserável, sendo transferido de um abrigo a outro. Ao chegar ao orfanato Vusny, Ruchela desceu da carruagem, certa de que, conforme suas lembranças, Edwin deveria estar ali naquele momento. Seu plano tinha dois objetivos. Ela decidiu deixar uma boa impressão no herói, para abrir caminho para o futuro de Lucien, e ao mesmo tempo, aprender métodos adequados de educação. Observando outras crianças no local, a chegada de sua carruagem luxuosa despertou a curiosidade das crianças, que espiavam pelas janelas, encantadas, concluíram que a visitante, certamente era uma nobre. E algumas, passaram a cogitar a possibilidade, de que alguém fosse adotado naquele dia, enquanto Edwin, de cabelos prateados e olhos vermelhos, observava à distância, se questionando sobre a identidade daquela visitante misteriosa. Ruchela se dirigiu ao orfanato cheia de expectativas, determinada a colocar seu plano em prática. Foi recebida por um funcionário do local, mas, assim que cruzou a entrada, ficou chocada com o que viu. O ambiente era extremamente sujo, até mesmo para os padrões de orfanatos, em regiões rurais remotas. Um rato atravessou o chão diante de seus olhos, e ela foi tomada por repulsa. Ao imaginar crianças crescendo em um lugar como aquele, seu coração se encheu de tristeza, ao ver pequenos vestidos com roupas esfarrapadas, limpando pisos imundos. Incapaz de compreender como um espaço destinado a acolher crianças podia estar naquele estado, Ruchela questionou o motivo de os próprios menores realizarem a limpeza. A funcionária, com um sorriso forçado, afirmou que as crianças insistiam em limpar por conta própria, mesmo quando eram orientadas a não fazê-lo, insinuando que aquilo deveria ser visto como algo admirável. Enquanto ela conduzia até o diretor do orfanato, Ruchela percebeu claramente que se tratava de uma mentira descarada, e começou a entender como aquela instituição realmente funcionava. O diretor a recebeu com cordialidade ensaiada. Era um homem que aparentava riqueza, e pediu desculpas por não ter preparado adequadamente as crianças para sua visita repentina. Suas palavras despertaram a ira de Ruchela, pois evidenciavam negligência para com os pequenos, enquanto ele próprio vivia em luxo. De maneira rude, ele perguntou se ela tinha preferência por alguma aparência específica em uma criança. Com um sorriso falso e controlando a própria fúria, ela respondeu que preferia observar primeiro antes de tomar qualquer decisão. A pergunta do diretor provocou nela uma indignação profunda, pois considerou inadmissível que crianças fossem tratadas como simples adornos, a serem escolhidos pela aparência. Ainda assim, se conteve. Durante a visita, notou uma criança escondida em um canto, cujas feições a fizeram parar por um instante. Ele tinha cabelos prateados como a luz da lua, e olhos vermelhos que espreitavam por trás de longas franjas. Ela não teve dúvidas de que aquele menino era Edwin, o herói original do romance. Sua identidade foi confirmada, como Edwin Bellomont, o protagonista que ascenderia de filho ilegítimo à posição de chefe da família. Como o próprio título da obra sugeria, ele nasceu como filho ilegítimo do Duque de Bellomont com Iris, uma plebeia.
Iris manteve seu relacionamento com o Duque, mesmo após o casamento dele, e nesse período, descobriu que estava grávida, temendo o destino que aguardava seu filho como bastardo, e incapaz de suportar a própria condição de amante, partiu sem revelar a gravidez. 4 anos depois, morreu de tuberculose, deixando o pequeno Edwin sozinho no mundo, sem ter para onde ir. Ele acabou sendo enviado ao orfanato. Ruchela voltou à realidade, confirmando para si mesma que ele estava ali. Como os conflitos entre Edwin e Lucian só ocorreriam anos mais tarde, quando o garoto fosse ao palácio do Duque, ela concluiu que estabelecer um bom relacionamento desde já seria vantajoso. Contudo, Edwin se assustou com seu olhar e fugiu. Ela passou a se culpar, pensando que deveria ter se aproximado. Com mais delicadeza, o diretor retornou para perguntar se havia alguma criança que lhe agradou. Ruchela declarou que, antes de decidir sobre uma adoção, desejava passar algum tempo conhecendo melhor todas as crianças. Ele concordou prontamente, ressaltando que possuíam muitas crianças bonitas, comentário que reacendeu sua indignação, pois soava como se estivesse falando de mercadorias. Ela então sugeriu que gostaria de fazer uma refeição, junto com as crianças, surpreendendo o diretor. Acrescentou que não se importava com o tipo de comida, e que poderia ser servido de costume. A hesitação se estampou no rosto dele, de forma estratégica. Ruchela insinuou que, caso aquilo fosse um incômodo, poderia simplesmente ir embora, e não sabia quando retornaria. O pânico levou a aceitar imediatamente. Na hora da refeição, Ruchela se sentou no refeitório lotado, mas sua expressão mudou para choque. Ao observar a realidade, percebeu que a situação ultrapassava todos os limites do aceitável. Os brinquedos se quebravam ao menor toque, bonecas estavam contaminadas com urina de rato, os poucos blocos restantes sequer encaixavam corretamente. Sua indignação cresceu diante de tamanho descaso. Além disso, notou uma disparidade gritante na qualidade das roupas e na quantidade de comida servida às crianças. Se tornou evidente que a administração parecia favorecer aquelas com melhor aparência e maiores chances de adoção, enquanto outras permaneciam negligenciadas. Diante daquela cena trágica, Ruchela se viu em conflito. Veio por causa de Edwin, mas sua consciência não lhe permitiria abandonar as demais crianças. Aquele destino sombrio. Foi então surpreendida por uma menina loira, que questionou-se. Aos olhos dela, pareciam dignas de pena. Ruchela a encarou, surpresa. A menina justificou suas palavras, dizendo que nenhuma delas escolheu estar ali, mas, mesmo assim, pediu com um olhar sério e maduro, que não sentissem pena delas com facilidade. Ruchela sentiu uma profunda admiração pela maturidade da criança, e se desculpou, explicando que jamais teve intenção de ofendê-las. Nesse momento, se lembrou de algo importante. Havia outra protagonista da história original vivendo ali, no mesmo orfanato que Edwin. Com um sorriso gentil, perguntou à menina seu nome. Após alguns instantes de silêncio, a garota respondeu que se chamava Amélia. O nome fez Ruchela congelar de choque. Aquela criança era Amélia Gris, a heroína original e única herdeira legítima da prestigiosa família do Marquês Gris. Amélia foi criada cercada de amor e felicidade, vivendo uma infância ideal até o fatídico dia em que, durante uma viagem de carruagem sob chuva, seus pais sofreram um trágico acidente. Os corpos do Marquês e de sua esposa foram encontrados entre os destroços ensanguentados, enquanto a jovem Amélia desapareceu sem deixar vestígios. O choque do ocorrido lhe causou perda temporária de memória, e ela acabou vagando sem lar, até ser recolhida e levada àquele miserável orfanato. Mesmo após se recuperar, optou por não retornar à família, ciente de que abutres gananciosos tentariam explorá-la. Decidiu aguardar apenas a pessoa em quem mais confiava, seu tio. Graças à sua natureza forte e gentil, Amélia passou a proteger Edwin e as outras crianças, esperando o momento certo. Ruchela compreendeu o enorme impacto que Amélia teria nos acontecimentos futuros, e percebeu que estar ao lado dela naquele instante representava uma oportunidade única, já que, no futuro, ela se tornaria um obstáculo para Lucian. Com um sorriso, Ruchela perguntou sua idade. Amélia respondeu, enquanto tomava sopa, que tinha 7 anos. Ruchela concluiu que cerca de 2 anos haviam se passado, desde o acidente da família Gris, e comentou que imaginava que ela tivesse a mesma idade que seu sobrinho, embora fosse um ano mais velha. Em seguida, colocou um pedaço de carne na colher da menina, esperando que, ao conquistar sua simpatia agora, pudesse obter alguma benevolência futura para com Lucian.
Amélia a observou fixamente, enquanto mastigava e insinuou que Ruchela parecia gostar dela por algum motivo específico. A reação direta da criança a surpreendeu. Com um olhar afiado, Amélia declarou que seu pai era um assassino responsável por inúmeras mortes, a alertando para que tivesse cuidado, e recordando o ditado de que a maçã não cai longe da árvore. A confusão tomou conta de Ruchela, que se questionou em silêncio, por que Amélia inventaria tal acusação. Logo percebeu que a menina tentava afastá-la, por medo de ser adotada. Amélia acreditava firmemente que seu tio viria buscá-la, e por isso, escondia deliberadamente sua verdadeira identidade do orfanato e dos nobres. A única pessoa que acreditava firmemente que ela ainda estava viva era seu tio. Claude Agris também compartilhava dessa convicção. Depois de vasculhar todo o país à sua procura, ele finalmente se reuniria com a sobrinha, cerca de um ano depois. Ruchela observava Amélia com tristeza, enquanto a menina comia sua refeição simples. Em seu coração, se questionava, com dor, se aquela criança havia passado todo aquele tempo se diminuindo, se escondendo atrás de mentiras, e afastando as pessoas, até que seu tio viesse salvá-la. O coração de Ruchela se partiu, ao refletir sobre a crueldade das circunstâncias, que podiam forçar uma criança tão jovem a inventar histórias apenas para se proteger. Com delicadeza, ela segurou a colher de Amélia para impedi-la de continuar comendo, e explicou, em tom terno, que o fato de seus pais serem criminosos, como ela afirmava, jamais significaria que ela estava destinada a seguir o mesmo caminho. Com um sorriso sincero, Ruchela afirmou que, independentemente da natureza daqueles que a criaram, ela sempre manteria sua própria essência e pureza. Amélia interrompeu a refeição, e passou a encará-la, atônita. Em seguida, Ruchela ofereceu pão fresco às crianças, observando que certamente estavam com fome, e sugeriu que compartilhassem entre si. As crianças comemoraram e agradeceram com gratidão. Amélia, porém, permaneceu em silêncio, perdida em pensamentos. Se recordava de que, sempre que contava aquela história sobre seus pais, as pessoas costumavam franzir a testa e evitá-la completamente. Observava Ruchela com admiração, a considerando uma figura verdadeiramente estranha, por se voluntariar a comer com eles naquele lugar miserável. Mais tarde, Ruchela estava sentada no escritório do diretor do orfanato. Ele perguntou se havia alguma criança em especial de quem ela tivesse gostado. Ela respondeu de forma evasiva, declarando que todas eram preciosas como anjos, o que tornava a escolha extremamente difícil. O diretor riu, acreditando que ela ainda não havia tomado uma decisão, e sugeriu, com um sorriso ganancioso, que ela fizesse uma doação financeira, enquanto refletia melhor. Ele acrescentou que a contribuição seria de grande ajuda para os cuidados das crianças. Ruchela lançou-lhe um olhar afiado e silencioso, enquanto ouvia suas palavras hipócritas. Em silêncio, comparava os dormitórios decadentes, prestes a desabar, com aquele escritório luxuoso, decorado como um pequeno palácio nobre. Inicialmente, ela pretendia apenas verificar a situação dos protagonistas originais e partir. Contudo, decidiu que não ignoraria aquela corrupção. Pousando a xícara, declarou friamente que não estava ali com a intenção de adotar nenhuma criança. O diretor ficou profundamente surpreso e começou a suar de tensão, sem compreender o motivo de sua visita. Com frieza e firmeza, Ruchela inventou que seu cunhado demonstrou grande curiosidade sobre a administração do orfanato localizado na província de Belomont. A menção deixou o diretor confuso quanto à identidade do referido cunhado. Então, ela se levantou e se apresentou formalmente, como Ruchela Lilpre, alegando ser uma inspetora afiliada à família ducal de Belomont, e enviada pelo próprio duque para conduzir uma investigação. Embora tivesse plena consciência de que mentia, se lembrava da menção, no romance original, sobre os abusos sofridos por Edo naquele lugar. Por precaução, trouxe consigo o relatório operacional falsificado, que o diretor havia enviado ao duque, o que tornava sua encenação extremamente convincente. Ela o confrontou com o documento, questionando com indignação o fato de o orfanato ter sido classificado como instituição de primeira classe no ano anterior. O diretor saltou, tomado pelo terror. Ruchela continuou apontando as falhas evidentes, janelas rachadas, por onde entravam correntes de ar congelante, e brinquedos de madeira jogados no chão, não apenas velhos, mas completamente destruídos. Acrescentou, com firmeza, que, após observar de perto,
considerava exagero e generosidade excessiva, classificá-lo até mesmo como uma instalação de quarta classe. Em seguida, expôs as mentiras do diretor, recordando que ele solicitou 20 moedas de ouro, sob o pretexto de realizar reparos e comprar suprimentos. Engolindo em seco, ele tentou se justificar, alegando que os ventos de inverno haviam sido excepcionalmente rigorosos naquele ano. Ruchela se levantou abruptamente, e em tom sarcástico, indicou que verificaria pessoalmente a situação, mencionando que os suprimentos incluíam alimentos. Caminhou com passos firmes até a porta, decidida a ir diretamente à cozinha, pois considerava mais eficiente observar com os próprios olhos do que perder tempo discutindo. Enquanto isso, Amélia vasculhava barris e prateleiras na cozinha, reclamando do cheiro insuportável de mofo que impregnava o ambiente. Recordava que aquele odor era a principal razão de seu desprezo por entrar ali. Segurava um pequeno biscoito, esperando levar algum conforto ao coração de Edwin. A menina se lembrava do olhar triste de Edwin, e de sua pergunta ansiosa sobre a possibilidade de ser adotada, e se isso significaria que seriam separados. Amélia descartou completamente essa possibilidade, a julgando impossível, retirou o biscoito de um saco de papel, acreditando que poderia ao menos melhorar seu humor. Contudo, ao examiná-lo com atenção, percebeu que ratos haviam roído o alimento. Se sentiu confusa e arrependida, consciente de que não poderia oferecer algo assim a Edwin. De repente, o som da porta da cozinha sendo aberta com violência ecoou pelo ambiente. Assustada, correu para se esconder na despensa. Ruchela entrou acompanhada do diretor, olhando ao redor com repulsa intensa, expressou seu choque diante da imundície horrenda, denunciando o preparo da comida das crianças, em um local impregnado por um odor nauseante. Amélia observava tudo pela fresta da porta, enquanto o diretor tentava justificar o mau cheiro, como sendo restos de comida esquecidos. Se aproximando de uma caixa, Ruchela o repreendeu severamente, questionando como ousava chamar aquilo de restos. Dentro, havia batatas mofadas ainda com casca, já brotando, ao lado de tomates completamente apodrecidos. O diretor tentou alegar distração da equipe, mas ela o interrompeu, se declarando cansada de desculpas vazias e afirmando que relataria tudo imediatamente ao duque. Desesperado, o diretor caiu de joelhos, implorando por perdão e pedindo que reconsiderasse. Ruchela apontou friamente que reconhecer o erro sem intenção de corrigi-lo tornava a situação ainda mais grave. Ele continuou a se humilhar, prometendo consertar tudo em troca de indulgência. Com olhar de desprezo, Ruchela impôs a condição de que ele comesse, diante dela, cada ingrediente estragado daquela sala, antes que reconsiderasse qualquer decisão. O homem foi tomado por terror e náusea, seus engasgos ecoaram pelo ambiente, enquanto Amélia, escondida, se abraçava em choque. Ruchela zombou de sua incapacidade de ingerir a comida, o repreendendo por servir às crianças algo que nem seu próprio estômago suportava. Em seguida, ordenou que ele dispensasse toda a equipe e aguardasse em casa a punição apropriada. Amélia, ainda observando pela fresta, suprimiu o enjoo. Um sorriso largo surgiu em seu rosto, ao imaginar que o diretor acabaria ficando com aqueles biscoitos roídos pelos ratos. Saiu de seu esconderijo em passos silenciosos, compreendendo que aquela dama não veio apenas observá-los como animais, em um zoológico, mas para salvá-los. Em pensamento, se dirigiu ao tio ausente, contando que naquele dia conheceu uma mulher verdadeiramente incrível. Recordava o sorriso caloroso de Ruchela, certa de que era a primeira pessoa a se importar com eles de maneira sincera e honesta. A menina permaneceu parada, observando a carruagem de Ruchela se afastar ao longe, se perguntando, com nostálgica esperança, se algum dia teria chance de vê-la novamente. Ao entardecer, forças do Departamento de Segurança Pública chegaram ao orfanato, pois Ruchela havia se dirigido até lá para registrar uma denúncia oficial. Assim que saiu do local, o diretor e seus funcionários foram algemados e conduzidos sob acusação de abuso infantil. Enquanto isso, Ruchela vasculhou o escritório do diretor e confiscou todos os documentos que comprovavam seu envolvimento em desvio de verbas. Depois disso, Ruchela pagou uma quantia extra aos empregados do ducado para que limpassem toda a casa e renovassem o estoque de alimentos, acreditando que, por um tempo, a situação se estabilizaria. Contudo, ao revisar os papéis com mais atenção,
Percebeu que todos os professores também representavam um problema. Aquilo significava que o lugar inteiro precisava de uma reforma completa, algo muito além do que ela havia imaginado. Rochelle olhou ao redor com ansiedade, se perguntando quem cuidaria de todas aquelas crianças naquela situação crítica. As crianças se reuniram ao seu redor, com os olhos brilhando de admiração e gratidão, a considerando sua salvadora. Isso apenas aumentou sua tensão, e o suor frio que escorria por sua pele. Uma das crianças, de forma inocente, quis saber para onde os professores haviam ido. Com hesitação, Rochelle explicou que eles haviam cometido muitos atos ruins, e que estavam recebendo a devida punição. Outra criança então demonstrou preocupação sobre quem ficaria com eles dali em diante. Diante disso, Rochelle permaneceu em silêncio, confusa, percebendo que foi ingênua ao pensar que simplesmente afastar as pessoas ruins resolveria tudo. Ela havia se esquecido completamente de que precisava encontrar alternativas para cuidar daqueles pequenos, que agora a observavam cheios de expectativa. Para agravar sua preocupação, ela se deu conta de que novos fundos só estariam disponíveis no mês seguinte, e que esse dinheiro mal seria suficiente para reparar o prédio deteriorado. Ela se perguntava como encontraria novos professores. Rochelle cogitou usar a herança deixada por sua irmã para cobrir as despesas, se recordou da imagem da irmã segurando suas mãos, e com um sorriso terno, dizendo que deixava aquela herança, para que ela pudesse viver uma vida feliz. Seus olhos se encheram de confusão. Aquele dinheiro foi obtido ao custo da vida de sua irmã, e ela jurou usá-lo apenas para Lucien. Seu olhar então se voltou para Edwin e Amélia, e em seu íntimo, ela questionou se era certo gastar aquela quantia com Edwin. Afinal, ele era filho do homem que tornou a vida de sua irmã miserável, e alguém que poderia prejudicar Lucien no futuro distante. Entretanto, seu olhar se suavizou ao encarar aquelas crianças. Elas não haviam cometido pecado algum que justificasse tanto sofrimento. Rochelle chegou à convicção de que, se causasse agora a miséria do protagonista original, jamais conseguiria mudar o futuro sombrio e vilanesco que aguardava Lucien. Assim, tomou sua decisão com firmeza, e fechou a mão com determinação, convencida de que usar o dinheiro da herança para ajudar aquelas crianças era a escolha certa, e acreditando que sua falecida irmã se sentiria feliz com essa decisão. Ela se voltou para Edwin e os demais, os tranquilizando, e pedindo que não se preocupassem. Com um sorriso caloroso, prometeu que novos professores chegariam em breve. Até lá, ela mesma assumiria pessoalmente o cuidado de todos. Lágrimas de alegria encheram os olhos das crianças, que se reuniram ao seu redor com entusiasmo. Rochelle sugeriu que passassem um tempo brincando juntas. Ao cair da noite, se despediu dos empregados do ducado, que haviam trabalhado arduamente durante o dia, e pediu que retornassem para descansar, apesar da grande preocupação do mordomo-chefe, por deixá-la sozinha com tantas crianças. Rochelle o tranquilizou, afirmando que seria apenas por uma noite, e que conseguiria lidar com a situação. Prometeu que os empregados voltariam ao amanhecer, e eles lhe pediram que cuidasse também de Lucien. Ao ouvir o nome dele, seu coração se apertou ao se lembrar da promessa de retornar rapidamente. O imaginou chorando e exigindo sua volta, se perguntando o que estaria fazendo naquele momento. Ela o imaginou correndo ao seu encontro, com um sorriso inocente e os braços abertos. A lembrança a fez levar as mãos ao peito, tomada pela saudade e pelo desejo de abraçá-lo. Em pensamento, pediu que ele esperasse apenas mais um pouco. Rochelle acreditava que sua experiência em criar uma criança travessa como Lucien tornaria fácil passar apenas uma noite com aquelas crianças. Logo percebeu que estava completamente enganada. Depois de alimentá-las e dar banho em todas, restava apenas colocá-las na cama. Ela se questionava se conseguiria fazê-las dormir em paz, se recordava de como Lucien ficava cheio de energia antes de dormir, se recusando a ceder ao sono, a obrigando a brincar, e correr com ele até que finalmente adormecesse. Quando abriu a porta do quarto silenciosamente, se surpreendeu com a escuridão e o silêncio. Não acreditou ao perceber que todas já estavam dormindo. Contudo, em meio à quietude, notou que Amélia permanecia acordada, sentada na cama de outra criança. Rochelle se aproximou, e observou que a menina cobria cuidadosamente um dos pequenos. Demonstrando surpresa, comentou que parecia cedo demais para dormirem. Amélia respondeu calmamente que estavam acostumados àquilo, pois o diretor e os professores costumavam puni-los, caso não dormissem cedo. O hábito, portanto, havia se enraizado em seus corpos.
Ao ouvir isso, Ruchela sentiu um nó na garganta, e uma dor profunda no coração. Ela então quis saber se Amélia não sentia sono. A menina explicou que estava habituada a permanecer acordada para vigiar as outras crianças, e garantir que todas estivessem bem. Com ternura, Ruchela pousou a mão sobre a cama de Amélia, expressando admiração por sua maturidade, e prometeu que, dali em diante, traria bons professores, para que ela pudesse brincar e viver a própria infância como as demais crianças. Em seguida, sugeriu gentilmente que dormissem juntas naquela noite, se oferecendo para ler um conto de fadas, até que Amélia adormecesse. Apesar de tentar demonstrar independência, afirmando que poderia dormir sozinha, Amélia acabou cedendo. Diante da insistência carinhosa de Ruchela, a mulher se sentou ao lado dela e começou a narrar a história de uma pequena vila nas montanhas. Porém, mal havia iniciado, quando o choro alto de um bebê interrompeu tudo. Ruchela ficou chocada ao perceber que havia um bebê ali, e temeu que sua própria voz o tivesse acordado. Outras crianças começaram a se remexer nas camas, incomodadas com o barulho, e o pânico tomou conta dela, ao imaginar que todos despertariam. Com calma impressionante, Amélia afastou o cobertor, e sugeriu que Ruchela fosse primeiro verificar o bebê. Ruchela pediu desculpas, prometendo retornar para concluir a história. Ao pegar o bebê nos braços e tentar acalmá-lo, percebeu pelo cheiro que a fralda precisava ser trocada. Se desesperou por não saber onde encontrá-las. Nesse momento, Amélia apareceu segurando uma fralda limpa, e se ofereceu para trocá-la. Ruchela hesitou, acreditando que aquela responsabilidade cabia a adultos, não a uma criança. Contudo, Amélia afirmou com frieza que estava acostumada a fazer aquilo. Antes que Ruchela pudesse reagir, outros pedidos de ajuda ecoaram pelo local, uma criança reclamando de fome, outra chorando. Seu rosto empalideceu diante do caos repentino. Em meio ao desespero, segurando o bebê, Ruchela finalmente admitiu que precisaria contar com Amélia naquela noite. A menina assumiu uma das crianças, pedindo que Ruchela ajudasse do outro lado. Pouco depois, Ruchela ouviu uma voz orientando alguém até o banheiro. Surpresa, se virou e encontrou Edwin segurando a mão de uma criança menor, e a conduzindo corretamente. Ela agradeceu gentilmente a ajuda dele, mesmo percebendo que ele estava cansado. Edwin corou, envergonhado, justificando que apenas seguia o exemplo de Amélia. Naquele momento, Ruchela compreendeu que aquilo ia muito além de duas crianças impressionantes. Eles carregavam um fardo pesado demais para sua idade. Amélia sorriu com certo orgulho, e Ruchela pediu que continuassem ajudando por mais um pouco, prometendo preparar uma deliciosa xícara de chocolate quente. Quando terminassem, a menina concordou animadamente. Assim, os três trabalharam juntos. Edwin trouxe mamadeiras e copos para que Ruchela lavasse. Ao final, ela conseguiu se sentar e concluir a leitura da história para as crianças. Com a ajuda de Edwin e Amélia, todas adormeceram em paz. Ruchela admitiu para si mesma que jamais teria conseguido sozinha. Em seguida, se dirigiu até os dois, carregando uma bandeja com 2 xícaras de chocolate quente, reconhecendo que o trabalho daquela noite havia sido realmente árduo. Quando se aproximou, ela percebeu que Amélia e Edwin haviam adormecido profundamente lado a lado. Compreendeu então que estavam extremamente exaustos. Ruchela colocou a bandeja em silêncio sobre a mesa lateral e decidiu deixá-los desfrutar daquele sono tranquilo, os cobrindo com delicadeza. Os observou com um sorriso terno, os achando adoráveis, e pensando que pareciam anjos enquanto dormiam. Em segredo, agradeceu-lhes pelos esforços daquele dia, percebendo que, naquele momento, eram apenas 2 crianças maravilhosas, e não os futuros protagonistas da história que, um dia, fariam mal a seu sobrinho. Em sua imaginação, se formou uma cena luminosa na qual Lucian corria e brincava com Edwin e Amélia. Ela passou a refletir se no futuro ele poderia se tornar amigo deles. Na manhã seguinte, a carruagem da família do Duque chegou ao orfanato, e os criados desceram anunciando a chegada. Assim que viram Ruchela, ficaram chocados e passaram a se perguntar, apreensivos, se ela havia passado a noite inteira acordada. Ela apresentava o rosto pálido e os olhos cansados, respondendo com um sorriso exausto, que ainda tinha muito trabalho a fazer. Os criados insistiram em assumir as tarefas, e pediram que ela retornasse ao palácio para descansar. Ruchela agradeceu, aliviada, pensando que, se não tivesse preparado os documentos, se aproveitando da negligência do Duque, não teria conseguido aquela ajuda.
Antes de partir, apontou para uma cesta cheia de saquinhos de biscoitos, que ela mesma havia preparado, e pediu que fossem distribuídos às crianças quando acordassem, surpreendendo as criadas por ela ter feito tudo sozinha, rindo levemente, mesmo cambaleando de cansaço. Afirmou que aquilo não era nada especial, e deixou as crianças sob seus cuidados. Sentada na carruagem, suspirou de alívio e reconheceu o quanto estava exausta, agradecendo a Deus pela chegada dos criados, antes do esperado. Apesar do cansaço, sorriu ao pensar que a experiência havia sido divertida, e acreditava ter conseguido construir um bom relacionamento com Edwin e Amélia. Fechou os olhos, ansiosa para rever Lucian, desejando chegar logo até ele. Quando a carruagem finalmente chegou, o cocheiro a despertou anunciando a chegada. Ela acordou sobressaltada, percebendo que havia cochilado. Assim que desceu, Lucian correu em sua direção, chamando seu nome entre lágrimas, se lançando em seus braços, e agarrando seu vestido. O menino batia com a mão no tecido enquanto soluçava, a repreendendo, por ter demorado e a lembrando da promessa, de voltar cedo no dia anterior. Ruchela tentou acalmá-lo, pedindo desculpas com sinceridade, mas ele a interrompeu com um grito irritado, a chamando de mentirosa. Com os olhos cheios de lágrimas e decepção, recordou que ela havia dito, que não o abandonaria por estar zangada com ele. Ela percebeu que sua longa ausência havia causado aquele mal-entendido. Enquanto refletia sobre isso, uma tontura repentina a atingiu, a fazendo perder o equilíbrio. Lucian a observou em choque, chamando seu nome, enquanto os criados corriam em pânico, se perguntando se ela estava bem. Ruchela caiu ao chão, perdendo a consciência devido ao extremo esgotamento. Os criados se aproximaram desesperados, enquanto o pequeno Lucian permanecia imóvel, chamando pela tia com a voz trêmula. As vozes aflitas ecoavam ao seu redor, enquanto, no fundo de seu desmaio, ela mal conseguia sussurrar o nome de Lucian, sendo levada às pressas para o quarto. Ao afundar na escuridão da inconsciência, sua única preocupação era tranquilizar o menino, cujo rostinho estava marcado pelo terror. Ela despertou ao som do choro de Lucian, e de seus pedidos desesperados para que abrisse os olhos. Assim que os abriu, ele se lançou em seus braços, gritando seu nome com alegria, e confessando o quanto temeu que ela jamais acordasse. Uma das criadas entrou para informar que ela finalmente havia despertado, explicando, admirada, que esteve inconsciente por um dia inteiro, e que o jovem mestre Lucian não saiu de seu lado durante toda a noite. Ruchela percebeu que Lucian ainda se agarrava a ela, e preocupada, quis saber se ele estava bem, mas ele respondeu apenas com mais lágrimas. Entre soluços, confessou que temeu que ela tivesse morrido por causa dele, apavorado com essa possibilidade. Em seguida, murmurou palavras tristes, revelando seu medo mais profundo. Se a perdesse, ficaria completamente sozinho no mundo. Foi nesse momento que Ruchela compreendeu a dimensão da solidão e fragilidade do menino, se recordou dos acontecimentos do romance original, e lembrou que o ponto de virada para Lucian se tornar um vilão começou exatamente quando a tia original o abandonou e fugiu. Percebeu então que seu comportamento não era violência inata, mas uma reação ao sentimento de abandono. Enquanto ele continuava a chorar e pedir desculpas, ela entendeu toda a verdade. Lucian não era um vilão por natureza, mas apenas uma criança faminta por amor e ternura. Olhou para ele com profundo afeto, e prometeu a si mesma que sempre permaneceria ao seu lado, o ajudando a crescer saudável, em vez de se tornar o vilão que estava destinado a ser. Refletiu sobre como poderia abandonar uma criança tão doce, capaz de se preocupar tanto com a tia. Assim, prometeu-lhe que jamais o deixaria e que não morreria. Para ensiná-lo, fingiu sentir dor e comentou que talvez seu estômago estivesse doendo, porque ele havia batido no dia anterior, despertando imediatamente a preocupação do menino. Lucian se apressou em abraçá-la, pedindo desculpas sinceras, e prometendo que nunca mais a machucaria. Ruchela percebeu que aquele método poderia ajudá-lo a não agir impulsivamente. Quando estivesse exaltado, pediu-lhe então que prometesse não repetir aquilo, e ele concordou com entusiasmo, reafirmando seu juramento. Ela o abraçou com carinho, pensando em como ele era adorável. Dominado pelo cansaço físico e emocional, o menino acabou adormecendo em seus braços. A criada se ofereceu para cuidar do pequeno, enquanto ela tomava café da manhã, mas Ruchela recusou gentilmente, preferindo permanecer ao lado de Lucian por mais um tempo, enquanto ele murmurava seu nome durante o sono profundo.
A criada então sugeriu trazer um lanche leve ao quarto, e ela sorriu em agradecimento. Contemplando o rosto sereno do menino adormecido, desejou-lhe um descanso tranquilo. 4 dias depois, a vida no orfanato começou a tomar um rumo diferente. Enquanto as crianças brincavam do lado de fora, Amélia refletia sobre as grandes mudanças ocorridas após a visita daquela dama. As janelas haviam sido consertadas, novos brinquedos haviam sido trazidos, e acima de tudo, agora tinham professores gentis que os tratavam com ternura. Embora soubesse que deveria estar feliz com todas aquelas melhorias, sentia um estranho vazio no coração, percebia que a dama não pretendia adotar nenhuma criança, ainda assim, conservava a esperança de que ela retornasse para visitá-los. Seus devaneios foram interrompidos pela voz de Edwin, que a chamava, após encontrar seu esconderijo. Edwin notou o saquinho de biscoitos que ela ainda guardava, e quis saber por que não o havia comido. Amélia explicou que estava economizando, para dividir com a dama quando ela voltasse, mas acrescentou, entristecida, que tinha a sensação de que talvez ela nunca retornasse. Edwin rejeitou teimosamente aquela ideia, afirmando que ela certamente voltaria, mas foi interrompido pelo alto ronco de seu estômago faminto. Amélia não conseguiu conter o riso, diante da situação, enquanto Edwin ficava extremamente envergonhado. Decidiu então dividir com ele o biscoito que guardava, apesar da hesitação inicial de Edwin. Consciente do valor daquele gesto para ela, Amélia sorriu e o tranquilizou, explicando que, se o biscoito permanecesse guardado por mais tempo, acabaria estragando, e nenhum dos dois poderia comê-lo. Antes que pudessem parti-lo, o silêncio foi quebrado pelo som da chegada de uma carruagem luxuosa ao orfanato. As crianças, incluindo Amélia e Edwin, se reuniram com esperança nos olhos, imaginando se seria a dama por quem aguardavam. De fato, Ruchela desceu da carruagem com um sorriso radiante. As crianças correram para recebê-la calorosamente, gritando seu nome, e expressando quanto haviam sentido sua falta. Ela retribuiu a recepção com carinho, perguntou como estavam, pediu desculpas por ter partido de repente da última vez, sem se despedir, e contou que trouxe alguns presentes. Mais importante ainda, anunciou que havia alguém especial, que desejava apresentar, despertando a curiosidade de todos. Ruchela chamou Lucian, que se escondia timidamente atrás dela, pedindo que se aproximasse. Então, com orgulho, o apresentou como seu sobrinho. Lucian, por sua vez, havia feito um juramento silencioso, se tornar um bom menino, para cumprir uma missão muito importante, garantir que sua tia jamais o abandonasse novamente. Isso foi o que o levou a mudar completamente o seu comportamento. Ele passou a ajudar na limpeza, surpreendendo profundamente os servos do palácio. Chegou até mesmo a tentar descascar maçãs para agradá-la. O pequeno sentiu um grande alívio, ao perceber a felicidade da tia com sua mudança. No entanto, uma preocupação continuava a atormentá-lo, o ciúme que sentia, do interesse dela pelas crianças do orfanato, e o medo de que elas tomasse como novos sobrinhos e sobrinhas, pois desejava ser o único em sua vida. Por esse motivo, se agarrou à tia e implorou para acompanhá-la na próxima visita. Apesar da hesitação inicial dela, ele temia ser afastado caso não estivesse ao seu lado. Sentindo que não tinha escolha, usou toda a sua doçura e inocência para convencê-la. Ruchela acabou cedendo ao seu charme, e concordou em levar Hélio depois que ele trocasse de roupa. Ao chegarem ao orfanato, Lucian ficou impressionado com o grande número de crianças, e passou a se perguntar, ansioso, se conseguiria realmente proteger sua tia de todos aqueles possíveis rivais. Nesse momento, uma garotinha se aproximou com um sorriso amigável, e o recebeu gentilmente, se apresentando como Amélia. Lucian ficou paralisado, atônito com a beleza dela, sentindo uma confusão intensa, e um palpitar no peito que jamais havia experimentado antes. Enquanto isso, Amélia expressou o desejo de que, a partir daquele dia, se tornassem bons amigos. Ele admitiu para si mesmo, que nunca tinha visto uma garota mais bonita do que sua tia, mas aquela menina era diferente, e ele se perguntava, por que seu coração batia tão acelerado? A cena foi interrompida por Edwin, que revelou a Ruchela, que Amélia havia guardado um pedaço de biscoito para ela. Isso fez Lucian perceber o quão bondosa ela era, e sua admiração cresceu, ao vê-la corar, tímida e envergonhada. Edwin confirmou que Amélia estava esperando ansiosamente pelo retorno de Ruchela. Apesar de tentar negar, isso fez Ruchela se recordar de como Amélia foi cautelosa e reservada no primeiro encontro, percebendo o quanto a menina havia mudado e passado a confiar nela.
Sentindo emoções calorosas invadir em seu coração, Ruchela comentou de forma brincalhona que aqueles biscoitos haviam sido feitos especialmente para Amélia, e prometeu trazer mais lanches deliciosos para compartilharem. Ela também se lembrou da surpresa que sentiu ao notar que Amélia ainda não havia comido o pedaço guardado. A súbita demonstração de carinho deixou Amélia confusa. Nesse momento, as novas professoras se aproximaram para cumprimentar Ruchela, pedindo desculpas pela demora, pois estavam ajudando algumas crianças. Ruchela pediu que entrassem para discutir assuntos relacionados à administração do orfanato. Uma das professoras perguntou, apreensiva, se a conversa aconteceria naquele momento, mas Ruchela explicou que, daquela vez, havia trazido seu sobrinho consigo. Amélia, agindo com esperteza, segurou a mão de Lucian e assegurou que ficaria com ele, para que Ruchela pudesse ir, surpreendendo e confundindo o menino. Ruchela perguntou a Lucian, com preocupação, se ele realmente concordava, e ele respondeu com hesitação, que não se importava. Ruchela sorriu, agradeceu a Amélia, e pediu que cuidasse bem de Lucian, se afastando com a convicção de que nada preocupante aconteceria durante sua breve ausência. Uma hora depois, Lucian estava sentado ao lado de Amélia e Edwin. Enquanto Edwin demonstrava felicidade pelas visitas frequentes de Ruchela, Amélia o repreendeu timidamente e pediu que não contasse novamente sobre o biscoito guardado, pois se sentia extremamente envergonhada. Lucian observava a proximidade dos dois, com ressentimento, tomado pelo ciúme da relação entre eles. Quando Edwin sugeriu que Amélia provasse o biscoito, por ser muito saboroso, ela decidiu dividi-lo em 3 partes para que todos compartilhassem. Lucian percebeu a alegria deles, por causa de um simples pedaço de biscoito, e comparou aquilo à sua vida luxuosa, onde podia comer qualquer doce que desejasse. Foi então que teve uma ideia. Se voltando para Amélia, perguntou inocentemente se eles eram mendigos, e em seguida, comentou com entusiasmo que possuía muitos biscoitos deliciosos de todos os tipos em sua casa. O espanto tomou conta de Amélia e Edwin, que ficaram completamente em silêncio. Lucian interpretou o silêncio como inveja, e satisfeito, se ofereceu para levá-los à sua casa, onde poderiam comer quantos doces quisessem. Amélia o interrompeu firmemente, explicando que a forma como ele falou foi desastrosa. Reconheceu que ele provavelmente não teve a intenção de ferir ninguém, mas destacou que chamar alguém de mendigo, de maneira tão repentina, era extremamente rude. Explicou que rotular pessoas menos favorecidas dessa forma era errado, e que suas palavras haviam magoado seus sentimentos. Lucian ficou genuinamente chocado, se lembrou imediatamente do conselho da tia, para nunca fazer algo que entristecesse os outros, e temeu que, se ela descobrisse o ocorrido, pudesse sofrer um choque e desmaiar novamente. Amélia afirmou que deixaria o assunto passar apenas daquela vez, por ele ser sobrinho de Ruchela. Contudo, se surpreendeu ao vê-lo começar a chorar, pedindo desculpas sinceras entre soluços, e confessando que jamais quis incomodá-la, e que raramente tinha chance de fazer novos amigos. Ele ainda implorou, para que ela não contasse nada à tia, pois temia entristecê-la. Amélia suspirou, pediu que ele parasse de chorar e ofereceu-lhe um pedaço do biscoito. Lucian, suplicante, quis saber se aquilo significava que ela não contaria à tia. Amélia respondeu que não fazia coisas triviais, como aquela, mas reforçou que ele precisava corrigir sua maneira de falar. Se ofereceu para ajudá-lo, advertindo que não seria tolerante, da próxima vez caso repetisse o erro, e deixou claro que ele precisava entender isso. Ele respondeu com grande entusiasmo. Lucian passou a olhar para ela com admiração e encanto, se questionando em seu íntimo se Amélia não seria um anjo. 2 horas depois, a reunião de Ruchela com as professoras chegou ao fim. Preocupada ao perceber que o tempo passou mais rápido do que esperava, se levantou apressadamente para procurar Lucian. A ansiedade tomou conta dela, ao lembrar que, sempre que o deixava sozinho com outras crianças, algum acidente parecia inevitável. Temeu que o relacionamento dele com os protagonistas originais já tivesse se deteriorado. De repente, seus pensamentos foram interrompidos por um som de latidos. Confusa, se perguntou se havia um filhote no orfanato. O que viu, porém, era muito mais estranho. Encontrou Lucian de 4, imitando um cachorrinho, enquanto Amélia acariciava sua cabeça com ternura, o chamando de Coco, e o elogiando por ser um bom menino. Ruchela ficou completamente chocada, sem conseguir reagir diante da cena inusitada.
Logo, sua atenção se voltou para Edwin, que estava sentado de lado, segurando sua boneca com expressão ressentida. Percebeu que ele estava magoado, por achar que Amélia só dava atenção a Lucian. Nesse instante, Ruchela recordou um detalhe importante dos acontecimentos do romance original. Aquele era o período em que Edwin deveria começar a se apaixonar por Amélia. Uma nova preocupação surgiu. E se o herói original e Lucian acabassem se odiando por causa daquela situação? Um sentimento de impotência tomou conta dela, ao admitir que não compreendia aquelas crianças. Ainda assim, sentiu certo alívio, ao perceber que Amélia parecia gostar de Lucian. Também notou que ele sorria para ela, de uma maneira que jamais sorriu para outra pessoa, confirmando seus sentimentos. Seu olhar se voltou para Edwin, que claramente se sentia excluído por causa de Lucian. Percebeu que aquilo poderia se transformar em um problema real, se Edwin começasse a odiá-lo, e se perguntou, confusa, o que deveria fazer. Decidiu que o primeiro passo seria consolar Edwin. Afinal, eram apenas crianças, e talvez criar um ambiente de brincadeiras em grupo resolvesse a situação. Se aproximou dele silenciosamente, e perguntou o que fazia sozinho. Agradeceu-lhe por cuidar de seu sobrinho junto com Amélia, embora ainda tentasse compreender a estranha brincadeira. Edwin respondeu humildemente que Amélia era quem realmente cuidava de Lucian, e que ele não fez nada digno de menção. Ruchela perguntou gentilmente se ele estava triste, porque Amélia dava atenção apenas a Lucian, mas ele se apressou em negar, afirmando que Amélia era bondosa com todos. Apesar da negativa, estava evidente para Ruchela que ele se encontrava profundamente magoado. Buscando consolá-lo, ela contou que, quando era pequena, também teve uma amiga muito próxima. Certo dia, essa amiga se aproximou de outra garota, o que a deixou profundamente triste, pois desejava ser sua única amiga. Com o tempo, percebeu que existem muitas pessoas no mundo, e que seu coração se machucaria repetidamente, se entristecesse toda vez que alguém querido encontrasse um novo amigo. Edwin confessou que Amélia era a pessoa mais preciosa para ele. Em seguida, começou a se diminuir, dizendo que ela era muito bonita, madura e possuía uma personalidade maravilhosa. Enquanto ele se via como tímido e pouco atraente, acreditando por isso que ela não gostava dele, Ruchela ficou chocada com a falta de confiança do menino, e se apressou em negar aquelas palavras, assegurando-lhe que não eram verdadeiras. Em seguida, Ruchela afastou o cabelo dele do rosto, e falou que especialmente os olhos dele são verdadeiramente lindos, e disse que pensou em uma maneira de fazê-lo se sentir melhor. Ela então abriu um salão de beleza da Ruchela, despertando a admiração e o espanto das crianças, diante de sua habilidade. Em seguida, informou a Edwin que havia chegado a vez dele de cortar a franja, explicou-lhe que era muito habilidosa nisso, pois sempre cortava o cabelo de Lucian, já que ele não permitia que mais ninguém tocasse em seus fios. Assim que terminou, os traços inocentes de Edwin ficaram claramente visíveis. Ele parecia extremamente adorável e ansioso. Buscou confirmação de que realmente estava assim. Ruchela se voltou para Amélia em busca de sua opinião. A garota demonstrou surpresa e admiração, afirmando que Edwin parecia completamente diferente. As demais crianças também expressaram grande encantamento com o novo visual dele, comparando seus olhos a meteoros flamejantes devido à sua beleza. Diante de tantos elogios, Edwin corou de timidez e sorriu com imensa felicidade. Nesse momento, Lucian correu até a tia, segurou a barra de seu vestido e exigiu, cheio de expectativa, que ela também cortasse seu cabelo. Ruchela ficou surpresa com o pedido, lembrando que havia parado seus fios há pouco tempo. Recordou-lhe que ele costumava fugir sempre que ela tentava cortar seu cabelo, enquanto Amélia limpava Edwin com uma toalha. Contudo, Lucian negou energicamente tal comportamento, e insistiu para que ela o atendesse rapidamente. Se rendendo à insistência dele, Ruchela pediu que se sentasse para parar as pontas, na parte da frente e de trás, enquanto o menino recomendava, cheio de entusiasmo, que ela o deixasse muito bonito. Assim que terminou, Lucian saltou do lugar, e se voltou para Amélia, aguardando ansiosamente a confirmação de que estava bonito e adorável aos olhos dela. Ruchela observava a cena em silêncio, suspirando ao refletir sobre o quanto era desafiador criar crianças. No entanto, ao ver a imensa felicidade estampada no rosto de Lucian, assim que Amélia elogiou sua aparência fofa, um sorriso satisfeito se desenhou em seus lábios. Percebeu que a alegria dele refletia diretamente em seus próprios sentimentos.
Logo depois, as outras crianças se reuniram ao redor dela, elevando as vozes em entusiasmo, e pedindo que também cortasse seus cabelos. Com um largo sorriso, ela concordou e pediu que se aproximassem. Desde então, Lucian passou a acompanhá-la em suas visitas frequentes ao orfanato, motivado principalmente pelo desejo de ver Amélia. Certo dia, enquanto apressava a tia para deixarem o palácio, Ruchela perguntou, curiosa, o que ele escondia dentro da bolsa cheia que carregava. Ele respondeu, envergonhado e animado, que havia trazido seus brinquedos, para mostrá-los a Amélia, na esperança de que ela gostasse deles. Em silêncio, Ruchela percebeu que ele estava completamente apaixonado por Amélia, e já não fazia esforço algum para esconder isso. Ela o tranquilizou, assegurando que Amélia certamente adoraria os brinquedos, e estava prestes a partir com ele, quando uma voz familiar a chamou pelo nome. O dono da voz, em tom sério, questionou para onde ela levava o jovem mestre. Todas as manhãs ultimamente, Ruchela ficou imóvel ao reconhecer a identidade do interlocutor. Se tratava de Sir Gilbert Gillian, assistente direto do Duque de Belomont, que declarou ter vindo discutir os documentos que ela lhe entregou, a respeito do desvio de fundos do orfanato. Ruchela explicou que estava levando Lucian justamente para aquele orfanato, enquanto o pequeno se escondia atrás de seu vestido, observando a situação. Justificou que o menino gostava muito das crianças de lá. Gilbert ajustou os óculos com desaprovação, lembrando que o jovem mestre continuava sendo filho do duque, e que não era apropriado que se misturasse com plebeus. Expressou preocupação de que ele pudesse adquirir mais companhias, e que sua moral se deteriorasse ainda mais. Ruchela sentiu o ressentimento crescer diante de tais palavras, pensando com sarcasmo que ele dizia qualquer absurdo que lhe vinha à mente, enquanto o duque, a quem servia, sequer se importava em ver o próprio filho. Ainda assim, ele a criticava por, supostamente, criar Lucian de maneira inadequada, e por não o educar como um verdadeiro nobre. O que mais despertou seu sarcasmo foi a contradição evidente na postura dele. No futuro, trataria Edwin a criança ilegítima oriunda do mesmo orfanato, que agora desprezava com todo o respeito e consideração, apenas porque o duque o favoreceria. Ruchela defendeu firmemente sua posição, afirmando que Lucian adquiria estabilidade emocional ao fazer amizades e ao participar de atividades voluntárias no orfanato. Ressaltou que as crianças de lá eram boas, e que os adultos haviam sido a verdadeira raiz dos problemas. Gilbert esboçou um sorriso, carregado de sarcasmo, e comentou que supunha que Lucian aprenderia, ao brincar com aquelas crianças, como lidar com criados. Em seguida, ordenou que ela não se atrasasse ao retornar naquele dia, pois havia um assunto importante a ser comunicado. Por dentro, Ruchela fervia de indignação diante da rudeza dele. Após a partida de Gilbert, recuperou a calma, chamou Lucian com entusiasmo, e anunciou que deveriam partir para aproveitar o dia. O pequeno concordou animadamente. No orfanato, Lucian retirou seus brinquedos luxuosos, repletos de doces e bonecas, diante das crianças deslumbradas, anunciando de forma presunçosa que, como uma exceção especial, permitiria que elas brincassem com eles naquele dia. Ruchela observava a cena de longe, sorrindo, surpresa com o fato de ele ter aceitado a ideia de compartilhar. Percebia, no entanto, que ele fazia aquilo apenas para impressionar Amélia. Ainda assim, considerou aquela uma mudança muito positiva. Sobretudo, ao ver as crianças se reunindo alegremente ao redor dos brinquedos, incluindo Amélia, que pegou uma caixa de música. Lucian se aproximou dela, e cheio de interesse, quis saber qual brinquedo ela gostaria de usar. A menina permaneceu em silêncio por alguns instantes, contemplando o objeto que segurava nas mãos. Amélia manifestou sua admiração pela beleza da caixa de música dourada. Lucian, orgulhoso, contou que havia ganhado o presente de sua tia no último Natal. Acrescentou que as melodias da caixa o ajudavam a adormecer quando estava com sono. Amélia observou o objeto com os olhos carregados de lembranças, e compreendeu a situação com serenidade, se recordando de como sua mãe costumava cantar aquela mesma melodia, como canção de ninar para acalmá-la, sempre que sentia medo. Contudo, o sono parecia evitá-la, o que apenas intensificava sua nostalgia e a saudade de seu lar. A menina segurou o colar junto ao peito, os olhos marejados, pensando no caráter bondoso de Ruchela, e questionando, no íntimo, se aquela senhora lhe estenderia a mão em vez de explorá-la, caso descobrisse sua verdadeira identidade.
como a filha perdida da família do Marquês Agris. Com determinação, Amélia fechou a caixa de música, após tomar uma decisão decisiva, resolveu que não permaneceria mais inerte, esperando por seu tio, mas tomaria a iniciativa de retornar por conta própria. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal, e bem pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.